Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre um autor consagrado para o curso de Arquitetura e de Urbanismo, que é o Kevin Lynch. E duas obras dele que têm grande importância para o campo do urbanismo, que são A Imagem da Cidade e Seus Elementos e A Boa Forma da Cidade. E por que nós estudamos esse autor? Ele começou os seus estudos na década de 1960 e o porquê que ele ainda se faz importante até os dias de hoje. Quais são as interferências literárias, as interpretações e reverberações que os estudos que ele começou há mais de 40 anos atrás, as influências em que tem até os dias de hoje. Tá certo? Eu vou começar a compartilhar aqui a tela para vocês irem se ambientando, vendo quem é o Kevin Lynch, quem é esse autor, e aí nós vamos nos aprofundando nos conceitos deles, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o primeiro livro dele, que é A Imagem da Cidade e os Seus Elementos. Esse livro foi publicado originalmente nos anos de 1960 e revolucionou o modo como percebemos a cidade e como devemos lidar com ela. Em primeiro lugar, porque em um ambiente ainda tão fortemente racionalista, o autor chega às suas conclusões a partir de pesquisas e experiências empíricas. Também é sabido que o movimento moderno em arquitetura, que precede os estudos de Lynch, tinha clara tendência racionalista e, por isso, compartilhava dessa visão de um mundo. Como se sabe, o racionalismo vê o mundo como um todo lógico, claramente estruturado e ordenado. Basta que se definam alguns de seus pontos para que se entenda o todo, mas não é bem assim que a cidade funciona. E, por outro lado, o empirismo vê o mundo como uma infinidade de pequenos fragmentos, não necessariamente conectados entre si. Para que o todo seja entendido, é necessário analisar cada um desses fragmentos e as relações entre eles através de todos os nossos sentidos. E é isso o que Kevin Lynch faz neste primeiro livro, A Imagem da Cidade e os Seus Elementos. Além disso, neste livro, o autor decifra a cidade não apenas através de seus olhos de especialista, mas também através da visão de seus habitantes, para quem a cidade é feita, afinal. Assim, fazendo Kevin Lynch se tornar o pioneiro no envolvimento participativo dos cidadãos nas questões urbanas. Baseando em pesquisas empíricas e ancorado na percepção dos cidadãos, Kevin Lynch ele infere os elementos principais que estruturam a imagem da cidade, sendo os marcos, os limites, os pontos nodais, vias e bairros. E ao assim proceder, enfrenta muitos dos urbanistas de então, que pressupunham que sabiam ler a cidade, mas estavam enganados. Com a identificação de seus elementos principais, a cidade existente até então é vista como errada e amorfa, passa a ser percebida de maneira mais estruturada. Assim, são embasadas as conclusões de Kevin Lynch, que ganham uma consciência científica nunca antes encontrada nos estudos de urbanismo. Um dado bastante curioso para nós pontuarmos é de que o Kevin Lynch teve uma formação bastante singular, pessoal. Por quê? Ele se matriculou no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Yale, mas ele não gostou. Sabe o que ele fez? Ele abandonou o curso e foi para Taliesin West trabalhar, sabem com quem? Frank Lloyd Wright. E depois, ele tendo se empolgado, sobretudo com as questões de urbanismo, ele vai cursar planejamento urbano no Massachusetts Institute of Technology, que é o MIT. E o Kevin Lynch não foi fazer cursos de pós-graduação, se especializando, fazendo mestrado, doutorado, como nós imaginamos, e que fruto dessas pesquisas árduas surgiram esses livros. Não, ele não fez nada disso. E nada disso também o impediu de fazer uma brilhante carreira e completa como professor e pesquisador no mesmo MIT onde ele se graduou. E até hoje, este livro, A Imagem da Cidade, é o livro mais conhecido e sabido no Brasil. E ele tem muito poucas aplicações fora da academia. Entretanto, é importante destacar que, sem entendê-lo, estaremos sem o conhecimento fundamental para decifrar as cidades, as grandes cidades e as metrópoles. E se a decifração da cidade
a maior e mais contraditória e mais complexa estrutura já feita pelo homem ainda não se completou, a imagem da cidade ela é o primeiro passo nesse sentido deste entendimento, e até agora o maior e mais criativo e o mais sensível estudo já feito para desvendar este campo. Agora em tela estão as duas capas, que são as mais conhecidas e também as mais encontradas nas livrarias e nas bibliotecas, tá, pessoal? O conteúdo deste livro, que é importante destacar, é que ele vai tratar da fisionomia das cidades, do fato de essa fisionomia ter ou não alguma importância e da possibilidade de modificá-lo. Entre seus inúmeros papéis, a paisagem urbana ela é também algo como deve ser visto e lembrado, em um conjunto de elementos do qual esperamos que nos dê prazer. Dar forma visual à cidade é um tipo especial de problema de design e, de resto, um problema relativamente recente. E para examiná-lo, o livro analisa 3 cidades norte-americanas, que vai tomar como estudo de caso Boston, a cidade de Jersey e Los Angeles, sugerindo como método por meio do qual poderíamos começar a lidar com a forma visual em escala urbana. Ele propõe alguns princípios básicos de design urbano. Então, pessoal, a partir dessas colocações preliminares, acredito que já deu para a gente sentir pelo menos um pouquinho de qual é a relevância de se estudar o Kevin Lynch, sobretudo no campo do urbanismo. E a partir de agora, nós vamos começar a nos aprofundar nos conceitos que vão nortear o pensamento do autor para estruturar o livro. Então, qual é a base do pensamento dele? De que forma ele está olhando para esse objeto que é a cidade, o objeto de pesquisa dele? Depois, nós vamos passar para os estudos de caso, que ali vai ter um aprofundamento metodológico de como ele olhou e estudou essa cidade. Então, aí que vai entrar a importância do método, de como operacionalizar e como direcionar o olhar, seja do pesquisador e seja de vocês, alunos, estudantes, né, que também são pesquisadores nesse sentido, para desenvolver um olhar instrumentado sobre a cidade. Depois, ele vai fazer a introdução no capítulo 3 sobre a cidade e os seus elementos, que aí ele vai falar de quais são os pontos e como que ele chegou a estes pontos, né, que seriam as vias, os limites, bairros, pontos nodais, marcos e a inter-relação desses elementos. E por último, ele vai falar sobre a forma da cidade, o desenho das ruas e o design urbano dos prédios e como é que isso tudo se consubstancia. Dito isso, vamos começar a abordagem falando sobre a imagem do ambiente, que é a inquietação teórica, conceitual, por assim dizer, em que levou o Kevin Lynch a pesquisar sobre esse tipo de assunto. Então, eu não vou fazer uma leitura, tá, pessoal, dinâmica do livro, nada disso. Eu vou apenas fazer um resumão sobre as minhas ideias e o meu entendimento sobre esse capítulo. E uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que vocês já pararam para pensar que olhar para as cidades pode dar um prazer especial, por mais comum que possa ser o seu panorama? E como toda obra arquitetônica, a cidade ela é uma construção no espaço, mas uma construção em grande escala. E o design da cidade, ele é, portanto, uma arte temporal, mas ela raramente pode ser usada como uma sequência de imagens controladas ou limitadas como as artes temporais, como a música, por exemplo. Em ocasiões diferentes e para diferentes pessoas, as sequências são invertidas, interrompidas, abandonadas e atravessadas, e a cidade ela é vista sob todas as luzes e condições atmosféricas possíveis. O que isso tudo quer dizer? Essa sequência, pessoal, de imagens, de temporalidades que elas são colocadas, é o retrato da cidade. E não é exatamente isso em que nós vivenciamos numa cidade? Construções passadas, passados presentes, presentes futuros, construções por vir, novas construções. Então, tudo isso está misturado na cidade, inclusive as condições do edificado, a aparência desse edificado, em que normalmente nós julgamos o seu grau de valoração, por assim dizer, nesse aspecto. E a cada instante, há mais do que o olhar pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, em um cenário, uma paisagem, sempre esperando para ser explorado. Nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em relação aos seus arredores. E as sequências desses elementos que eles conduzem a uma lembrança de experiências passadas.
E a partir desse entendimento, é importante salientar também que cada cidadão tem uma vasta associação com algumas partes da cidade. É o seu pedaço da cidade. A sua rua, que você cresceu, que você era criança, ela tem um significado especial para você que ele não tem para mim. E a imagem da cidade, a cada um, está impregnada de lembranças e significados. E os elementos móveis de uma cidade, em especial as pessoas e suas atividades rotineiras do cotidiano, são tão importantes quanto as partes físicas estacionárias de uma cidade. Não somos meros observadores desse espetáculo, mas sim temos que ter consciência que somos partes dele e compartilhamos o mesmo palco com outros participantes. Na maioria das vezes, nossas percepções da cidade não é abrangente, mas antes parcial, fragmentada, misturada, como consideração de outra natureza. Quase todos os sentidos estão em operação, e a imagem é uma combinação de todos eles. A cidade não é apenas um objeto percebido e talvez desfrutado por milhões de pessoas de diferentes classes sociais e características extremamente diversas, mas também é um produto de muitos construtores que, por razões próprias, nunca deixaram de modificar a sua estrutura. Se, em linhas gerais, ela pode ser estável por algum tempo, por outro, a cidade está sempre sendo modificada em seus detalhes. Só um controle parcial pode ser exercido sobre o seu crescimento e sobre sua forma. Não há resultado final, mas há sempre uma contínua sucessão de fases. Um ambiente urbano belo e aprazível constitui uma singularidade, ou como diriam alguns, uma impossibilidade. Mas aí que vocês devem estar se perguntando, professor, o que você está querendo dizer com isso? Né? É uma impossibilidade um ambiente urbano belo. Então, é uma pergunta emérita, clássica, né, desde os tempos imemoriais, né, sobre o que é o belo. O que é uma cidade bela para mim pode não ser para você, e assim o que é uma cidade aprazível. Então, pessoal, a grande dica é nunca usem adjetivos. Então, por exemplo, é uma área de fácil acesso. Defina fácil acesso. Fácil acesso seria o quê? Fácil acesso seria algo do tipo, sei lá, né? Cada um vai ter uma visão intersubjetiva sobre isso, porque pode ser uma área onde ela esteja próxima de rodovias, de vias arteriais, de vias coletoras, pode ser uma área em que tenha proximidade de pontos de ônibus, de pontos intermodais, de estações ferroviárias, enfim, pode ser tudo isso, como pode não ser nada disso. Na visão de todos os pesquisadores, quando você não tem nada a dizer, você adjetiva. E isso tudo, pessoal, deve ser exemplificado, tá, descrito para o eventual leitor, aonde você vai informar o que é o teu fácil acesso, o que é uma área confortável, e tudo isso vai se aplicar para todas as adjetivações que vocês, porventura, vierem a usar, tá certo? E a partir daí, o livro ele vai começar a examinar a qualidade visual das cidades norte-americanas, a partir dos 3 estudos de caso anteriormente citados. Tá? E ele vai levantar o primeiro conceito, que é a legibilidade, que nada mais é do que a imagem mental que as pessoas, ou seja, os seus habitantes, fazem dessa determinada cidade. E ele vai se concentrar especialmente numa qualidade visual específica, a clareza, ou a legibilidade aparente das paisagens da cidade. E com esses termos, pretendemos indicar com facilidade com que as suas partes podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente. Assim, uma cidade legível seria aquela cujos bairros, marcos e vias fossem facilmente reconhecidas e agrupadas no modelo geral. Desculpa, pessoal. E esse livro vai, portanto, afirmar que a legibilidade é crucial para o cenário urbano e vai analisá-lo de modo razoavelmente detalhado e tentar mostrar de que modo esse conceito poderia ser usado em nossos dias para dar uma forma às cidades. E como vocês devem ter percebido, é um estudo em que ele é uma exploração preliminar, é uma primeira palavra e não uma palavra definitiva. Trata-se de um estudo que é uma tentativa de formar um repertório de ideias e sugerir de que modo elas podem ser desenvolvidas e testadas. Assim, pessoal, o tom do livro do Kevin Lynch ele é especulativo e talvez um pouco, digamos assim, irresponsável, ao mesmo tempo experimental e presunçoso.
E por esse primeiro capítulo, nós vamos desenvolver algumas ideias básicas nos capítulos seguintes, que serão aplicadas às várias cidades americanas, onde será discutido uma sequência para o design urbano. Ainda que a clareza ou a legibilidade não seja de modo algum o único atributo de uma bela cidade, entre aspas, é algo que se reveste de uma importância especial quando consideramos os ambientes na escala urbana de dimensão, tempo e complexidade. E para compreender isso, devemos levar em consideração não apenas a cidade como sendo uma coisa em si, mas a cidade de modo como se percebem os habitantes. Quando vocês fazem um desenho de um mapa mental da cidade, vocês já notaram que algumas distâncias elas são corrompidas e distorcidas, sobretudo devido à sua constância perceptiva? Às vezes você pode pensar que o mercado ele é muito próximo, ou se você pouco conhece aquela área, você acha que ela está a 2 quarteirões, na verdade ela está a 5, 6. Então é uma visão subjetiva. Estruturar e identificar o ambiente é uma capacidade vital entre os animais, que está presente no nosso cérebro reptiliano, porque nós nos locomovemos. E muitos destes tipos de indicadores são usados como as sensações visuais de cor, forma, movimento, polarização da luz, além de outros sentidos como o olfato, a audição, o tato, a sinestesia. Dizemos isso porque, sem dúvida, uma imagem clara de uma cidade nos permite uma locomoção mais fácil e rápida. Em qual sentido, professor, você está usando esses dois adjetivos? Digamos que em todos. Uma facilidade de acesso seria de um meio a pé, né, no peatonal, de como nós fazemos para encontrar a casa de um amigo, ou onde é o posto policial mais próximo, quais são os atalhos em que nós podemos tomar quando estamos de carro, qual é o percurso do transporte público em que pode nos auxiliar nessa locomoção, mas tudo isso vocês viram que eu detalhei agora, ainda que verbalmente. E, contudo, um ambiente ordenado pode fazer mais do que isso. Pode servir como um vasto sistema de referências de um organizador de atividades. Uma boa imagem da cidade oferece ao seu possuidor, que somos nós, usuários da cidade, um importante sentimento de segurança emocional. E ele pode estabelecer uma relação harmoniosa entre você e o mundo à sua volta. E isso é o extremo oposto do medo, que decorre de uma desorientação da cidade. Vocês já pararam para analisar, por exemplo, quando nós estamos viajando ou quando nós estamos em algum ambiente que é fora do nosso cotidiano habitual? O que nós fazemos? Nós buscamos um ponto de referência para que a gente consiga retornar para algum lugar, seja para o hotel, para a casa do parente, em que a gente pouco visita, enfim. Sempre o nosso senso de orientação vai buscar esse sentido de legibilidade para que nós consigamos nos mover com segurança. E essas afirmações, pessoal, elas apontam uma importante ressalva de que o observador, ou seja, nós, devemos ter um papel ativo na percepção do mundo e uma percepção criativa no desenvolvimento de sua imagem. Quando ele diz da sua imagem, é de uma imagem objetiva e subjetiva em que cada pessoa vai desenvolver a sua. O meio em que eu me oriento no espaço não necessariamente pode ser o jeito em que você se orienta no espaço. E assim, devemos ser capazes de transformar essa imagem da cidade, imagem entendida num conjunto de elementos sinestésicos, visuais, olfativos, auditivos, e enfim, que elas vão se ajustar a necessidades variáveis. Em um ambiente ordenado, esses detalhes são precisos e definitivos que podem inibir novos modelos de atividades. Bom, nós falamos sobre a legibilidade. Agora nós vamos falar sobre a construção da imagem, que nada mais é como toda essa avalanche de informação daquilo em que sentimos, ouvimos, vemos, se organiza dentro da nossa cabeça. Então, cabe dizer que as imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o seu ambiente. E este último sugere especificidades e relação entre o observador, com grande capacidade de entender este ambiente, ou seja,
requer um repertório. Desse modo, a imagem desenvolvida limita-se e enfatiza sobre tudo aquilo que é visto, enquanto a imagem em si ela é testada pelo seu inconsciente. Assim, a imagem de uma determinada realidade pode variar significativamente entre observadores diferentes. Então, pessoal, tendo em vista também que nós vamos ter os 3 estudos de caso, que são a cidade de Boston, Nova Jersey e Los Angeles, eu vou deixar aqui alguns vídeos passando da cidade para a gente ir conhecendo e se ambientando nessa atmosfera que nós vamos trabalhar, tá bom? Acredito, inclusive, que até o vídeo já esteja rolando aí na tela de vocês, né? Mas então, vamos lá, continuando. A coerência de uma imagem, ela pode manifestar-se de diversas maneiras. No objetivo real, pode haver pouca coisa ordenada ou digna de nota, mas ainda assim é uma imagem mental ter adquirido identidade e a organização sua estará através de uma longa familiaridade com este ambiente. Uma pessoa, ela é capaz de encontrar objetos com facilidade num espaço que, de qualquer outra, parece totalmente desordenado. E por outro lado, um objeto visto pela primeira vez pode ser identificado e relacionado não pelo fato de ser individualmente familiar, mas por ajustar-se a um estereótipo já criado pelo observador. É interessante pensar que a nossa profissão de arquitetos e urbanistas, nós somos manipuladores do ambiente físico. Pensem vocês, quando nós estamos imersos em um exercício de arquitetura, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher, nós temos esse poder de escolha de dominar e agenciar como os espaços eles vão se comportar. Aonde vai ser o meu acesso principal? Se ele vai ser centralizado no terreno, se ele vai estar mais para a direita ou mais para a esquerda do lote, aonde nós vamos colocar as janelas e o que será visto pelo usuário desse edifício. Então notem o tamanho do poder da profissão. E o mesmo acontece quando a gente está elaborando um desenho urbano. Como seria, por exemplo, o desenho das quadras? Seria tudo formado em quadrados perfeitos? Teria um traçado irregular, orgânico? Seria do tipo oblongo, subdividido, radial? Enfim, as possibilidades são inúmeras e nós interferimos e vamos impactar diretamente na vida de centenas ou de milhares de pessoas que por ali sempre passarem ou residirem. Tá certo, pessoal? Esse é um ponto que eu acho que acredito que seja bastante relevante de nós pontuarmos, tá? E os urbanistas interessam-se basicamente pelo agente externo da interação, que produz uma imagem ambiental, que são os próprios usuários. E os ambientes diferentes, eles dificultam ou facilitam o processo de criação das imagens. Qualquer forma dada, um belo vaso, um belo pedaço de argila, terá uma probabilidade alta ou baixa de evocar uma imagem forte entre observadores diversos. Nesse estudo do Kevin Lynch, é que ele tenderá a passar por cima das diferenças individuais, por mais interessante que possam ser para os psicólogos. A primeira categoria abordada será aquilo que poderíamos chamar de imagens públicas, as imagens mentais comuns aos vastos contingentes de habitantes de uma cidade, áreas consensuais, que se podem esperar que surjam da interação entre uma única realidade física, de uma cultura comum e de uma natureza filosófica básica. Eu digo isso porque o sistema de orientação que tem sido usado varia amplamente no mundo todo, mudando de cultura para cultura e de paisagem para paisagem. E mesmo considerando toda essa diversidade paisagística e cultural, a imagem da cidade e os seus elementos foram comuns a todas essas 3 cidades por ele estudada. E é claro, com o decorrer desses últimos 60 anos que esse estudo já foi publicado e replicado em outras cidades ao redor do mundo, todas elas concordaram na imagem mental dos seus habitantes e identificou-se 5 elementos que estão sempre presentes quando você pede para uma pessoa fazer uma imagem mental de uma determinada cidade, que são as vias, os marcos, os limites, os pontos nodais e os bairros. Na sequência, o Kevin Lynch vai falar um pouco sobre a estrutura e a identidade desse design urbano da cidade que consubstancia na sua paisagem, onde uma imagem ambiental ela pode ser decomposta em 3 componentes: identidade, estrutura e significado. É conveniente abstraí-los para sua análise, desde que não se perca de vista que sempre aparecem juntos.
Uma imagem viável requer, em primeiro, a identificação de um objeto, o que implica sua diferenciação de outras coisas, o seu reconhecimento enquanto entidade separável. A isso se dá o nome de identidade, não no sentido de igualdade com alguma outra coisa, mas com o significado e a individualidade ou unicidade. Em segundo lugar, a imagem deve incluir a relação espacial ou paradigmática de um objeto com o seu observador e outros objetos. E por último, esse objeto deve ter algum significado para o seu observador, seja por ele prático ou emocional. O significado também é uma relação, ainda que bastante diversa, das relações espaciais ou paradigmáticas. E aí vocês podem estar se perguntando, não estou entendendo nada. O que você quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que assim, uma imagem útil para a indicação de uma saída requer o reconhecimento dela enquanto uma porta, como uma entidade distinta de sua relação espacial com o seu observador e de seu significado enquanto abertura para a saída ou como um corredor de passagem. E esses fatores não são verdadeiramente sequer separáveis. O reconhecimento visual de uma porta mistura-se com seu significado enquanto porta. Ainda assim, é possível analisar uma porta em termos de sua identidade, de sua forma e clareza e posição, consideradas como se fossem anteriores ao seu significado. Essa proeza analítica poderia ser inútil no caso de estudos de uma porta, mas não seria para o estudo de um ambiente urbano. Para começar a questão, o significado de uma cidade é muito complexo. E esse estudo sobre o design urbano, ele pretende, portanto, concentrar-se na identidade e na estrutura das imagens da cidade. E para ter valor em termos de orientação no espaço ocupado pelas pessoas, uma imagem precisa ter várias qualidades, e ela deve ser suficientemente verdadeira no sentido pragmático, permitindo que o indivíduo atue dentro de seu ambiente na medida em que suas necessidades são satisfeitas. Desse modo, o mapa, seja o mapa mental, tá, pessoal? Seja ele exato ou não, deve ser bom o suficiente para nos conduzir ao nosso destino, mais ou menos igual aqueles mapas de festa, sabe? Que a gente recebe, que ele não é um mapa geopolítico, em que tem uma precisão de quadras e de distância. Nada disso. Ele é um mapa que vai te nortear por alguns elementos e ele vai te dar uma noção de como se chegar ao determinado local em que a festa está acontecendo. Retomando, esse mapa ele não é exato, portanto, mas ele deve ser bom o suficiente para nos conduzir ao nosso destino, e ele deve ser suficientemente claro e bem organizado, integrando todas as partes constituintes, e torna-se, em termos de um esforço mental, algo muito legível ao seu interpretante. E ele deve ser seguro e conter indicações suplementares que tornem possíveis as relações alternativas, sem grandes riscos de insucesso por parte daquele que está lendo este mapa. E a importância relativa desses critérios é o que faz uma boa imagem da cidade e que irá variar de acordo com as diferentes pessoas em diferentes contextos. Enquanto uma vai louvar o sistema do edificado e o seu agrupamento, outra apreciará o sistema aberto e comunicável destes espaços. E é isso que o Kevin Lynch está querendo dizer, que cada um vai ter um gosto e uma percepção em relação a esse ambiente construído, tá certo? O outro tópico, pessoal, que ele vai trabalhar se chama imaginabilidade. Então, esse conceito ele vai dar uma ênfase que vai incidir sobre o ambiente físico como uma variável independente. E este estudo procurará definir as qualidades físicas relacionadas aos atributos de identidade e sua estrutura da imagem mental. Isso nos leva à definição daquilo que já poderia chamar de imaginabilidade, a característica de um objeto físico que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, aquela cor, aquela disposição, um chanfrado na edificação que facilita a criação de uma imagem mental claramente identificada. Então, quando vocês veem um prédio icônico, por exemplo, da Zaha Hadid, que ele é todo chanfrado, do Frank Gehry, que ele é todo desconstruído,
de um Calatrava, onde as estruturas estão exercendo altos poderes sobre a gravidade, que se torna um desafio, enfim, elas se tornam imagens icônicas facilmente identificadas. E isso é poderosamente estruturado e extremamente útil num ambiente. E também poderíamos chamá-lo de legibilidade, ou talvez de visibilidade, num sentido mais profundo, em que os objetos não são apenas passíveis de serem vistos, mas também é uma nítida e intensa presença deles nos seus sentidos, como marcos de identificação e orientação destes usuários. Uma cidade altamente imaginável, no sentido específico de ser evidente, legível e visível, parecia ser bem formado, distinta e digna de nota, e convidaria o olho e o ouvido a uma atenção de participação maior. O domínio sensorial de tal espaço não seria apenas simplificado, mas igualmente ampliado e aprofundado. Uma cidade assim seria apreendida com o passar do tempo, como um modelo de alta comunicação e continuidade com muitas partes distintas, claramente interligadas. E o observador seria sensível o bastante para familiarizar-se com ela e poderia absorver novos impactos sensoriais, sem ruptura de sua imagem básica. E a cada novo impacto, não romperia a ligação com muitos elementos já existentes, sobretudo em sua mente e em como elas se organizam. Ele seria bem orientado e poderia deslocar-se nesse espaço com facilidade. E são essas as caracterizações que decorrem dessas definições que o Kevin Lynch está abordando. Por fim, cabe dizer que o conceito de imaginabilidade ele não conota necessariamente alguma coisa fixa, limitada, precisa, unificada ou regularmente ordenada, embora muitas vezes possa possuir essas qualidades. Também não significa, evidentemente, um relance óbvio, ostensivo e explícito, porque o ambiente total a ser modelado é extremamente complexo, enquanto a imagem óbvia logo se torna enfadonha e capaz apenas de chamar a atenção para um número limitado de características do espaço vital. A imagibilidade da forma urbana será o centro do estudo apresentado a seguir. Um ambiente bonito tem outras propriedades básicas: significado e expressividade, prazer sensorial, ritmo, estímulo, escolha. Nossa concentração na possibilidade da imaginabilidade não nega a importância delas. Entretanto, o nosso objetivo consiste apenas em levar em conta a necessidade de identidade e estrutura em nosso mundo perceptivo e ilustrar a relevância especial dessas qualidades para o caso específico de um espaço urbano complexo e mutável. Notem, pessoal, que por si essa palavrinha mutável, ela já faz toda a diferença na questão racionalista que precede o Kevin Lynch, né, dos modernos, porque ela vai desafiar a lógica de uma cidade, porque nada é estático. Bom, pessoal, agora nós estamos indo para o capítulo 2 do livro do Kevin Lynch, onde ele vai falar sobre o exemplo dessas três cidades. Então eu vou parar um pouco o vídeo e a gente vai ficar nessa tela, que ela é um pouco mais estática, tá? E aí eu vou explicar para vocês as diferenças do mapa, as ideias e como que ele pensou e chegou nesses resultados. Por quê? Porque para entender esse papel desempenhado pelas imagens ambientais nas nossas vidas urbanas, o Kevin Lynch precisou analisar detalhadamente algumas áreas citadinas e conversar com seus habitantes. Ele também teve que desenvolver e testar a ideia da imaginabilidade e também por uma comparação de imagens com a realidade visual e descobrir quais formas contribuíam para dar maior força à imagem da cidade. E desse modo, ele fez surgir alguns princípios de design urbano. E esse trabalho foi desenvolvido com a convicção de que a análise da forma urbana existente e de seu efeito sobre os cidadãos era uma das pedras angulares do design das cidades. E com isso, houve uma esperança de que algumas técnicas úteis de reconhecimento de campo, como a entrevista dos cidadãos, pudessem ser desenvolvidas como um subproduto. E como qualquer tipo de estudo piloto, que é esse estudo do Kevin Lynch, o objetivo dele foi desenvolver ideias e métodos mais do que comprovar fatos de modo categórico e conclusivo. Então, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com o método, tá, pessoal? Porque o método nada mais é
como nós vamos estudar essa cidade, como nós vamos operacionalizá-la, não de uma forma lógica, mas de uma forma mais sensitiva. E em cada estudo de caso, tomou por uma área uma porção central das 3 cidades principais. E para cada uma delas, houve 2 análises básicas que foram feitas. A primeira trata-se do reconhecimento do campo feito de modo sistemático desta área, que foi realizado a pé por um observador treinado. Isso é importante destacar. Feito por um observador treinado não quer dizer que o Kevin Lynch fez isso sozinho, pessoal. Olha que interessante. Às vezes a gente imagina que ele fez isso daqui tudo de forma autônoma, né, individual, mas não, ele estava ancorado e apoiado por uma equipe de pesquisadores engajadas nesse conceito de imaginabilidade e que pensava muito próximo ao que ele estava idealizando desse estudo, tá certo? E aí o que essa equipe fez? Mapeou a presença de diversos elementos e sua visibilidade, que trata-se também da força ou da fragilidade desses elementos da imagem. E desse modo, foram feitas avaliações subjetivas com base na aparência imediata desses elementos de campo. E eles vão chegar ao resultado que está aí ao lado, tá? Desses 5 elementos. Em segundo lugar, foi feita uma entrevista com uma pequena amostra de moradores da cidade, que teve por objetivo fazê-los evocar as suas próprias imagens desse meio físico em que viviam. E a entrevista incluía pedidos de pequenos descritivos dessas áreas, identificações de lugares e também de desenhos. Mas é aí que entra uma peculiaridade. Esses entrevistados não eram quaisquer pessoas. Não era uma pessoa que estava visitando a cidade pela primeira vez, um turista, né? Uma pessoa que estava ali de passagem só para ver um parente, mas que já tinha vindo uma ou algumas vezes, né? Então, eram pessoas que tinham uma certa vivência nessa área e que podiam contribuir com alguns elementos marcantes para consubstanciar esse estudo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas essas entrevistas elas foram realizadas com pessoas que já moravam ou trabalhavam nessa determinada área havia algum tempo e que tinham suas residências ou locais de trabalhos que estavam distribuídos nessa zona em questão. Bom, dito tudo isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de mapas, tá? No caso são 2, o mapa geopolítico e o mapa mental, e eles estão aqui em tela do lado direito. O mapa geopolítico, pessoal, ele se trata de um mapa que ele é feito sobre uma base de dado real, ou seja, uma imagem satélite que vai me fornecer dados, peculiaridades mais precisas desse campo real. Então ele vai me mostrar quais são as vias, as quadras, tudo isso muito bem detalhado, tá certo? E, por exemplo, alguns limites claros, como aqui é um braço de rio, tá? E um pedaço do mar também. Aqui é o Pearl Harbor no mapa de Boston. Outro dado é que os mapas geopolíticos, ele sempre vai ter a presença da escala. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que nesse mapa mental também tem a escala. Quando a escala ela aparece no mapa mental, ela já é uma indicação de que ela foi feita por base de uma transposição sobre um mapa real. E é aí que vai entrar a parte 2 do mapa, o mapa mental e o seu matriciamento. O que isso quer dizer? Lembra que eu disse agora há pouco que o Kevin Lynch e a equipe faziam entrevistas a diversas pessoas e essas pessoas forneciam pequenos descritivos, faziam pequenos desenhos e croquis, imagens de cabeça para conseguir formular um mapa da cidade, certo? Nem todo mundo desenhava igualzinho, tampouco tinha um mapa geopolítico por debaixo da cidade. Então essa equipe ela foi responsável pelo matriciamento, ou seja, compilar todos esses dados e fazer uma transposição depois para um desenho final que chegaria a este resultado aqui. O que quase todos os entrevistados tinham em comum é que eles sempre levantavam estes mesmos 5 elementos: as vias, os limites, os pontos nodais, a diferenciação entre os bairros e os principais marcos da cidade. E desse matriciamento, pessoal, eles conseguiram formular 2 tipos de legenda. 50% ou mais dos entrevistados que levantavam os mesmos elementos em comum, por exemplo, que seriam os marcos, recebia essa estrela de Davi, por exemplo, para indicação no mapa. Tá certo? Abaixo de 50%, eles receberiam esse outro triângulo aqui invertido para identificar
marcos menores, tá certo? Isso daqui está no mapa. A explicação desses elementos eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Mas o que é importante ver e destacar nisso daqui? Isso daqui foi o que foi responsável por formular esse mapa mental, mas ele ajuda o eventual visitante e até mesmo o morador habitual dessa cidade a se orientar por esse espaço. Então, esse é o principal ponto que nós precisamos entender por hora do que é um mapa mental feito por Kevin Lynch.